Há pessoas que dizem que 2026 está a ser um ano terrível. Mas será mesmo? Eu vejo um ano que não veio destruir, veio revelar o que é verdadeiro e expor tudo aquilo que parecia forte. E fugir disso não nos salva. Talvez seja também essa resposta que tens procurado desde que este ano começou. E se és nova por aqui, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com propósito. Eu sei, e foi precisamente à procura desta resposta que eu cheguei ao livro de Joel, mais concretamente ao capítulo 1. Meus queridos, quando pensamos no livro de Joel, é fácil imaginar que estamos a falar apenas de uma história antiga, certo? De um povo que viveu, olha, há milhares de anos. Mas quando eu comecei realmente a ler este capítulo, eu percebi uma coisa, que até me deixou aqui a pensar. Joel não começa a falar de esperança. Ele começa, ou melhor, nem começa com uma promessa. Ele começa por nos mostrar um cenário de destruição. Tudo aquilo que dava segurança ao seu povo tinha desaparecido. As colheitas, a comida, a alegria, a tranquilidade, tudo aquilo que pareceria garantido deixou de existir. E sabes o que mais me impressionou? É que enquanto lia, eu não conseguia deixar de pensar neste ano. Porque tu talvez nunca tenhas vivido numa época com tanta tecnologia e ao mesmo tempo com tanta falta de insegurança. Eu quando olho para 2026 eu vejo o quê? Incêndios que destroem em poucas horas. O trabalho de uma vida inteira. Há doenças que aparecem quando menos esperamos. Há famílias a viver com o medo do amanhã. Há pessoas que até acordam todos os dias com um peso que nem sabem explicar. E quanto mais olhamos à nossa volta, mais nos apercebemos que alguma coisa está a mudar. Na verdade, eu não estou a dizer que Joel estava a profetizar, estou a dizer que o coração do ser humano, ele continuou igual. Mudou-se os nomes das crises, mas a forma como elas ainda nos atingem continua a ser a mesma. E é precisamente por isso que este capítulo continua tão atual. Porque antes de falar da terra, Joel fala das pessoas. E antes de falar da perda, ele fala daquilo que a perda vem revelar. E é aqui que encontramos no primeiro versículo que merece toda a nossa atenção, que diz assim, Joel 1, 4. Diz assim, eu vou ler aqui. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a lacusta o comeu. E o que ficou da lacusta, o pulgão comeu. Repara naquilo que o Joel nos está a dizer. Não foi uma única tragédia. Foi uma atrás da outra. Quando parecia que ainda estava, ou melhor, que ainda restava alguma coisa, vinha outra. E depois mais outra. E depois ainda mais outra. Não te faz lembrar o tempo em que estamos a viver? Ainda estamos a recuperar de uma crise e pumba, já começou outra. Resolves o problema, pimba, e já aparece mais um. Quando pensas que agora vais conseguir respirar de verdade, a vida volta-te a apertar. E talvez o maior erro seja pensar que tudo isto aconteceu de repente. Porque normalmente não acontece. É apenas o momento em que aquilo que já estava frágil deixa de conseguir manter-se de pé. Volta aqui a ouvir muito bem este versículo. Eu vou ler-te novamente. Escutam com muita atenção. Vou até ler mais devagar para compreenderes muito bem. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lacusta o comeu. E o que ficou da lacusta, o pulgão o comeu. Repara numa coisa, há aqui uma palavra que muitas vezes nos passa ao lado. Ficou. O que ficou foi destruído.
e o que voltou a ficar também foi destruído. Até que a certa altura já não ficou mais nada. Sabe o que é que isto nos ensina? Ou o que é que isto me ensinou? Que as maiores quedas raramente acontecem de um dia para o outro. São muito silenciosas, muito lentas, quase invisíveis, uma relação que não acaba num único dia. Antes disso, acabaram as conversas, acabou a atenção, acabou a vontade de ouvir o outro. Uma pessoa não entra em exaustão de repente. Primeiro deixa descansar, só depois é que deixa dizer que está cansado. Depois convence de que realmente aguenta, até ao dia em que já não aguenta mais. A fé também não desaparece de um dia para o outro. Temos a mania de fazer. Primeiro deixamos de orar, deixamos de refletir, deixamos de começar a viver como se o essencial pudesse esperar. E quando olhamos para trás, parece que tudo caiu de repente, mas a verdade é que não caiu. Foi acumulando, foi desgastando, foi perdendo a sua força, até que chegou um momento em que já não conseguia sustentar-se. E talvez seja isso que tantas pessoas o estão a viver agora. Dizem para elas: não sei o que me aconteceu. A verdade é que aconteceu. Devagar, durante meses, talvez anos, porque em 2026 não criou muitas destas crises. Apenas as tornou impossíveis de esconder. Porque há momentos em que a vida até nos obriga a olhar para aquilo que andávamos a evitar. E isso, meus amigos, dói. Dói e dói de que maneira? Dói perceber que já não somos quem éramos, dói perceber que uma relação que já não vive do mesmo amor, dói perceber que o trabalho que parecia tão seguro, afinal já não era, dói perceber que aquilo em que nós colocamos a nossa confiança, na verdade não tinha as raízes profundas. Mas há uma pergunta que até nem me sai da cabeça. E se o verdadeiro problema não fosse a queda? E se o verdadeiro problema fosse continuarmos a fingir que nada estava a cair? Porque fingir não nos impede o desgaste. Só atrasa o momento de o enfrentar. Joel, ele apercebeu-se disso. Por isso ele não pede para reconstruir logo as colheitas, nem para procurar os culpados. Primeiro ele obriga a olhar para a realidade, porque ninguém reconstrói aquilo que ainda se recusa a aceitar que perdeu. E talvez este seja o maior erro de muitos de nós. Queremos resolver a vida sem primeiro ter a coragem de o reconhecer. O que realmente já está, ou melhor, o que já não está de pé. É por isso que Joel não começa pela solução, começa pela verdade. Porque só a verdade tem força para iniciar uma reconstrução. E quando aceitarmos olhar para aquilo que realmente está a acontecer, deixamos de lutar contra a realidade e começamos a aprender com ela. Meus queridos, depois de mostrar como a destruição foi acontecendo aos poucos, Joel leva-nos a olhar para outra realidade. Aquilo que sustentava a vida daquele povo deixou de sustentar. Escuta estas palavras que está no versículo 10. Eu vou-te ler. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Repara, para nós estas palavras até podem ser muito distantes, mas para aquele povo era tudo. O trigo era o alimento, o vinho era a alegria, o azeite era o sustento, trabalho e esperança. Quando Joel diz que tudo isso acabou, está a dizer que tudo aquilo em que o povo confiava deixou de funcionar. E talvez seja isso que tantas pessoas estão a viver hoje. Há quem tenha confiado no emprego e de repente já não sabe o dia de amanhã. Há quem tenha confiado na estabilidade da família e hoje
hoje vive num ambiente que nunca sequer imaginou. Há quem tenha passado anos a construir uma vida e hoje olha à sua volta e pergunta: como é que eu cheguei aqui? Porque aquilo que parecia tão sólido, afinal não era. E isto não acontece apenas com dinheiro, também acontece com pessoas. Há relações que pareciam indestrutíveis, amizades que julgávamos para toda a vida, projetos que tínhamos como certos, e basta um acontecimento para percebermos que realmente estávamos a apoiar-nos em algo muito mais frágil do que realmente nós pensávamos. Meus queridos, a verdade é que o problema nem é perder. O problema é descobrir que fizemos exatamente daquilo o nosso alicerce. Porque quando o alicerce cede, tudo o resto treme. Talvez por isso este ano esteja a ser tão difícil para tanta gente. Não porque tenha trazido apenas perdas, mas porque está a revelar onde estava a nossa segurança. E essa é uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Em que é que eu tenho realmente construído a minha vida? Porque aquilo que é verdadeiro permanece. Aquilo que é aparência, mais cedo ou mais tarde, acaba por cair. E Joel está-nos a mostrar isso de uma forma muito clara. Não é apenas a terra que está seca, é a falsa insegurança do seu povo que está a desaparecer. E às vezes essa é a única maneira de percebermos o que realmente tem valor. Mas há um detalhe que me chamou ainda mais a atenção. Porque Joel não fala apenas da terra. Ele fala do coração das pessoas. Escuta o versículo 12. Vide, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, ou seja, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Repara na última frase. A alegria desapareceu. É aqui que percebemos que Joel já não está a falar da sua agricultura. Está a falar do interior das pessoas. E diz-me, não é isso que vemos cada vez mais? Há pessoas que sorriem por educação, mas cá por dentro já não sentem alegria há tanto tempo. Continuam a trabalhar, continuam a cumprir as suas obrigações, continuam a ter cuidado dos outros, mas vivem numa secura que ninguém vê. E talvez essa seja a maior crise de 2026. Não é apenas aquilo que está a acontecer lá fora, é aquilo que começou a acontecer, olha, cá dentro. Porque há pessoas que perderam a capacidade de sonhar, outras vivem até em piloto automático, levantam-se, trabalham, dormem e repetem tudo outra vez, mas sem entusiasmo, sem uma direção, sem vida. A verdade é, e quando essa secura se instala, procuramos alívio em todo lado, certo? Mais trabalho, mais distrações, talvez mais compras, mais entretenimento, mais uma ocupação, mas a secura ela continua lá. Porque há vazios que nada à nossa volta consegue preencher. E talvez seja isso que Joel nos quer mostrar. Antes de reconstruirmos o exterior, é preciso olhar para aquilo que realmente está a acontecer dentro de nós. Porque uma árvore não seca pelas folhas. As folhas apenas mostram o que já aconteceu nas raízes. E o mesmo acontece connosco. Aquilo que hoje está visível na nossa vida, muitas vezes começou, olha, há muito tempo, em silêncio, dentro do nosso coração. Depois de mostrar a destruição e a segura, Joel faz uma coisa super surpreendente. Ele não procura os culpados, não aponta o dedo a ninguém. Faz antes um apelo para que o povo
Repare, escute estes versículos. No 14, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Reparem, há algo aqui que me chama muita atenção. Joel não diz corram, não diz façam mais, não diz trabalhem mais depressa. Muito pelo contrário. Ele manda parar. Porque há momentos em que continuar a correr é a pior decisão que podemos tomar. E não será isso que acontece conosco? Quando a vida começa a desmoronar-se, a primeira reação é o quê? É ocupar-nos ainda mais. Trabalharmos mais, corrermos mais, tentarmos controlar o incontrolável, como se o movimento fosse resolver aquilo que o silêncio nos está a mostrar. Mas a verdade é que não resolve. Só adia. Porque há verdades que só aparecem quando temos realmente coragem de parar. E talvez por isso 2026 esteja a ser um ano tão desconfortável. Porque já não há como fingir que está tudo bem. Porque há problemas que deixaram de caber debaixo do tapete. Há relações que já não conseguem esconder as suas fraturas. Há pessoas que até passaram anos a dizer está tudo bem. Até ao dia em que perceberam que já nem elas acreditavam nisso. E sabes? Há uma diferença muito grande entre esconder uma verdade e simplesmente resolvê-la. Aquilo que ignoramos não desaparece. Muito pelo contrário, cresce, fortalece, até que chega um momento em que já não aceita ser ignorado. E talvez esse seja o verdadeiro significado de 2026. Não é apenas um ano de crises. Para mim é um ano em que a verdade ficou impossível de esconder. Reparem numa coisa, aquilo que estava partido, partiu de vez. Aquilo que era falso deixou de conseguir parecer verdadeiro. Aquilo que era superficial já não consegue sustentar o peso da realidade. E por mais que isso nos assuste, há uma boa notícia. Porque a verdade, por mais que nos doa, é sempre o primeiro passo para qualquer reconstrução. Ninguém muda aquilo que continua a negar. Ninguém cura uma ferida que insiste em esconder. Por isso, antes de Joel falar da restauração, ele obriga o povo a olhar para a realidade. Sem desculpas, sem distrações, sem fugas, porque só quando temos a coragem de enfrentar a verdade é que deixamos de ser prisioneiros delas. E talvez seja exatamente esse o convite que 2026 está a fazer a cada um de nós. Não o de viver com medo, mas o de viver com toda a verdade. O silêncio é o sinal do fim de um ciclo, porque há uma imagem em Joel que quase ninguém comenta aqui, pelo menos que eu ouça, mas para mim é das mais fortes de todo este capítulo. Escuta bem, está no 16. Porventura, o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria é o regozijo da casa do nosso Deus? Repara muito bem, Joel não diz apenas que faltava comida. Ele diz que desapareceu a alegria. O silêncio instalou-se. Já não havia celebração. Já não havia gratidão. Já não havia vida. E quando li este versículo, eu fiz uma pergunta a mim própria. Será que isto também não está a acontecer hoje?
A verdade é que nunca tivemos tantas formas de comunicar. E ao mesmo tempo, olha, há tanta gente que vive em silêncio. Nunca tivemos tantas distrações, mas nunca foi tão difícil encontrar verdadeira paz. Há casas onde ainda se janta à mesma mesa, mas ninguém fala. Há casais que continuam juntos, a dormir juntos, mas há muito tempo que deixaram de caminhar lado a lado. Há pessoas que sorriem em público, mas choram quando ficam sozinhas. Meus queridos, esse silêncio não começou só hoje. Ele foi crescendo, devagar até ocupar todo o espaço. E sabes o que é que eu aprendi? Que o silêncio nem sempre é paz. Às vezes é apenas o sinal de quem um ciclo chegou ao fim. É o momento em que a vida já não consegue sustentar aquilo que perdeu o seu sentido. E talvez 2026 esteja a fazer o mesmo isso. Está a fechar, olha, ciclos que nós insistimos em manter abertos. E por mais que doa, há ciclos que precisam mesmo de terminar. Porque enquanto vivermos agarrados ao que já morreu, não haverá espaço para aquilo que ainda pode nascer. E chegamos, talvez, à parte mais importante de toda esta mensagem. Porque depois de tudo o que realmente vimos, é muito fácil tirar a conclusão errada. Pensar que tudo isto é apenas castigo. Pensar que tudo está contra nós. Pensar que a vida decidiu tirar-nos tudo. Mas será mesmo assim? Olha outra vez para Joel. Em momento algum, o objetivo da crise é a destruição pela destruição. O objetivo é acordar um povo que já vivia adormecido. Um povo que se habituou a viver sem pensar, sem refletir, sem questionar o rumo que estava a seguir. E talvez essa seja a grande mensagem de Joel 1 para o 2026. Talvez este ano não tenha vindo a destruir a tua vida. Talvez até tenha vindo só mostrar-te aquilo que já estava quebrado. Aquilo que já não te sustentava. Aquilo que estavas a tentar salvar, mas que na verdade já tinha terminado há muito tempo. Porque há coisas que nós chamamos de perdas quando afinal eram prisões. Há portas que se fecharam e hoje percebes que nunca te levariam ao lugar certo. Há pessoas que saíram da tua vida e por mais que tenha doído a sua ausência, acabou por revelar quem realmente estava ao teu lado quando precisavas. Há planos que falharam, não porque a tua vida acabou, mas porque a tua vida não podia continuar naquela direção. E talvez a pergunta já não seja: por que é que isto me aconteceu? Talvez a pergunta seja outra: o que é que isto veio revelar em mim? Porque é aí que começa o verdadeiro despertar. Não quando a vida volta ao normal, mas quando tu deixas de ser a pessoa que eras antes da crise. E é aqui que Joel nos deixa a maior lição de todas. Repara aqui numa coisa: o capítulo 1 não termina com os campos novamente cheios. Não termina com a chuva a cair. Não termina com uma solução imediata. A crise continua. A terra continua seca. As perdas continuam visíveis. Então, por que razão este capítulo continua a transmitir esperança? Porque Joel está a ensinar-nos uma verdade que continua a fazer sentido há milhares de anos depois. A verdadeira reconstrução nunca começa no exterior, começa no interior. Nós queremos que mudem as circunstâncias. Queremos que volte àquilo que perdemos. Queremos que até desapareçam os problemas. Mas, na verdade, muitas vezes a vida está primeiro a tentar reconstruir a pessoa que vai viver
depois desses problemas. E isso muda tudo. Porque quando mudarmos por dentro, já não dependemos das circunstâncias. Na verdade, para viver com propósito. É exatamente isso que Joel está-nos a mostrar. A destruição não era um destino, mas sim o ponto de partida. Era o momento em que o seu povo, ou que o povo já não podia continuar a viver como vivia. E talvez 2026 esteja a fazer o mesmo connosco. Talvez este ano não esteja a tirar-te o futuro. Talvez esteja a tirar-te as ilusões, a falsa segurança, as dependências, as desculpas, tudo aquilo que parecia dar-te estabilidade, mas que na verdade nunca teve força para sustentar a tua vida. Porque há uma diferença muito grande entre aquilo que nos conforta e aquilo que nos sustenta. O conforto desaparece, mas o essencial ele permanece. E talvez essa seja a grande pergunta que Joel nos deixa. O que é que na tua vida continua de pé quando tudo o resto já caiu? Porque é aí que descobrimos o que é realmente verdadeiro. Não nos dias em que tudo vai correr bem, mas nos dias em que tudo é posto à prova. E talvez por isso eu já não vejo 2026 apenas como um ano difícil. Eu vejo como um ano de revelação. Um ano que expôs o que era frágil para dar uma oportunidade ao que é verdadeiro. E se chegaste até aqui, quero deixar-te uma última reflexão. Talvez a pergunta não seja: quando é que a minha vida vai voltar ao que era? Talvez a pergunta que realmente importa e que procuras seja: quem é que eu me estou a tornar por causa de tudo o que estou a viver? Porque às vezes a maior mudança não acontece à nossa volta, acontece dentro de nós. E quando isso realmente acontece, a reconstrução ela já começou, mesmo que ainda não a consigas ver. Joel 1 não é apenas uma história de uma terra destruída. É a história de tudo que cai quando já não tinha raízes, para continuar de pé. E é por isso que este capítulo não fala apenas de um povo antigo, mas sim de nós. E talvez hoje a maior mudança não seja aquilo que está a acontecer à nossa volta, mas aquilo que está a acontecer dentro de ti. Porque há coisas que só a queda consegue revelar. E há verdades que só aparecem quando tudo o resto já não consegue esconder nada. E se isto fez algum sentido para ti, não é por acaso. Talvez não seja o fim de nada, mas sim seja o início de uma forma mais verdadeira de viver. E agora eu te pergunto, e tu? Sentes que este ano te tirou o que já não te sustentava? Conta-me aqui nos comentários. Se quiseres, claro, deixa aqui o teu testemunho para ajudar quem também sente que 2026 lhe secou a terra por dentro. Eu leio tudo com muito, muito, muito carinho e eu respondo. E partilha, claro, com alguém que precisa ouvir isto hoje. Sei que foi um vídeo muito, 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 muito grande, mas muito necessário. E claro, se sentiste que este vídeo te ajudou de alguma maneira, subscreve aqui o canal, deixa aqui o teu like, porque isto ajuda muito este conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam dele. E lembra-te, se Deus através deste momento falou contigo, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, quem me conhece já sabe, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus vos abençoe. Deus te ama e eu também. Um beijinho muito, muito, muito grande. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos.